Porque é muito fácil quando a gente se fecha dentro da igreja e vai para o nosso culto, né, os domingos, e ali já tem a minha religião, né? Mas o Senhor, Ele quer mais do que que a gente seja frequentadores de uma religião. Ele quer nos dar vida e vida em abundância, né? E eu queria assim focar um pouquinho mais no que está escrito lá em Mateus capítulo de número 5, verso 11 e 12, que diz assim, lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Glória a Deus. Outra passagem que está lá em Mateus também, só que capítulo 24, verso de número 9, diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E para fechar lá em Romanos 12, 21, diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Irmãos, o propósito de nós orarmos pela igreja que está sendo perseguida não é para que a perseguição pare, porque como nós vimos aqui, pastor Caleb, a perseguição só aumenta cada ano que passa, e com a pandemia mais ainda. Então essa perseguição ela só aumenta a cada dia que passa, irmãos, porque governos comunistas e, enfim, que levam as crenças, né, que colocam o homem acima de tudo, são governos que não aceitam o nome de Jesus, né, que não aceitam a nossa fé. E falando um pouquinho aqui desse versículo que está lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 2, na parte A, diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Essa foi uma palavra onde o irmão André, que é o fundador do Portas Abertas, recebeu de Deus, onde ele recebeu o chamado dele. Quando ele leu essa palavra, quando ele recebeu essa palavra, ele estava visitando um determinado país de regime comunista, onde eles perseguiam os cristãos, mas uma igreja resistia firmemente à fé em Jesus. Só tinha um porém: essa igreja que resistia à fé, eles não tinham Bíblias. E aí nessa hora o irmão André, ele se sentiu responsável por fazer alguma coisa, e foi aí que ele começou a contrabandear Bíblias. Ele começou a entrar com Bíblias escondidas nesse país, para levar essas Bíblias até aquele povo que resistia à fé em Jesus, apesar da perseguição. Então, o irmão André é o fundador do Portas Abertas, que é uma organização que tem atuação mundial hoje, que há mais de 65 anos, ele apoia cristãos que estão sendo perseguidos em todas as esferas, emocionalmente, apoiando essas pessoas, financeiramente, em relação a mantimento mesmo, porque eu estive em 2021, janeiro de 2021, em Juazeiro do Norte, Ceará, é o centro geográfico do Nordeste, e eu tive participando de uma escola, e um pastor, ele esteve em Somália, ele estava pregando lá, e ele dizia que quando eles levavam mantimentos, alimentos para os refugiados, aqueles que eram cristãos eram os últimos a receber alimentos. Se sobrasse, eles comiam, se não, eles ficavam com fome, por causa que eles acreditavam em Jesus e seguiam a Jesus. Então havia uma extrema perseguição naquele lugar. Ele contou também que eles ficaram presos por 2 dias, e eles questionando: o que é que vocês vieram fazer aqui? E eles disseram: nós viemos montar aqui uma padaria para alimentar
E essa foi a estratégia que eles encontraram, né? E aí, se vocês querem dar pão para o povo, nos deem os pães que a gente distribui. Porque eles iam distribuir da forma que queriam, né? E aí eles iam deixar os cristãos puros. Mas enfim, eles foram soltos. Um deles é o pastor José Rodrigues, que é o fundador da Missão Cristã Mundial, né? Que fica ali em Goiás. Então, irmãos, pode passar aí o versículo. Então, como foi dito, são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. É feito um cálculo aí, né, dentro dos países mais perseguidos. Pode passar adiante. A perseguição aos seguidores de Jesus é extrema. Dos 11 primeiros colocados da lista mundial de perseguição, são esses 11 países que estão aqui, certo? No qual o pior país para ser cristão é a Coreia do Norte, certo? Então lá é proibido igreja, é proibido esses aplicativos que a gente baixa da Bíblia, lá não tem, não pode. É tudo regulado, as redes sociais, tudo controlado, que é o que está se tramando fazer aqui no Brasil, que é regular a internet, o uso da internet. A desculpa é porque é para impedir as fake news, mas não tem nada a ver com isso. É para que possa barrar muita coisa que hoje a gente tem acesso, né? E aí cada vez mais vai aumentar essa perseguição. Não tem volta, irmãos. Vai aumentar essa perseguição. E aí, irmãos, qual é o nível de fé que a gente tem hoje? Será que a nossa fé é uma fé firme no Senhor? Será que a nossa fé é uma fé rasa? Mas enfim, pode passar adiante. Então tem 2 versículos aí que na verdade já foram lidos, que são os versículos que vão falar dessa parte de nós sermos perseguidos. Porque, irmão, se a nossa fé é rasa, se nós não somos ativos na fé, não praticamos aquilo que Jesus fala, nós não seremos perseguidos coisa nenhuma. Se nós não evangelizamos, nós não vamos ser perseguidos. Se a gente não leva o nome de Jesus, nós não vamos ser perseguidos. Mas no momento que você fala Jesus lá no teu trabalho, alguém vai te olhar diferente e já vai olhar estranho para a gente. Porque, irmãos, levar o nome de Jesus é sinônimo de perseguição. Pode passar. A maioria dos países mais perigosos para os cristãos são predominantemente muçulmanos, né? E eles não aceitam a fé de Jesus. Pode ir adiante. Em muitos países mais perigosos para os cristãos é necessário manter a fé em segredo, por motivos de segurança. Amém. Pode passar. Um desses países é justamente a Coreia do Norte. Até se você estiver olhando para o céu, e se eles souberem que você está orando, eles vão lá te perseguir. Nem isso pode, né? Mas enfim, grupos extremistas islâmicos atacam igrejas e vilarejos cristãos para apagar a presença cristã no país. Eles temem, pastor galera, porque eles sabem que aonde o evangelho chega, ele se espalha. Porque lá é algo tão difícil, a fé, que há uma manifestação muito grande de Deus. Então Jesus opera muitas curas nesses lugares onde há perseguição. Eles sabem que se deixar, vai multiplicar o número de cristãos. Então eles querem a todo custo apagar a fé cristã. Em alguns dos países com perseguição extrema, a fé cristã pode até ser pública, mas os cristãos enfrentam consequências como prisões e punições severas. Pode passar. Então, alguns moradores de vila agrediram a mim, isso é um relato real, e a minha esposa, e cerca de outras 100 pessoas nos cercavam assistindo ao ataque. Eles foram apanharam mesmo, né? Palavras assim, para ser bem franco, eles apanharam publicamente por causa da fé de Jesus. E o interessante dessa história é que uma adolescente chegou onde eles estavam pedindo oração, porque estava com muitas dores, certo? E aí quando ela chegou pedindo oração, pediu para ir até a casa dela também. E quando eles foram lá, era uma emboscada.
E quando eles estavam orando por ela na casa dela, de repente bate a porta. E aí quando eles abriram, eram já pessoas que foram enviadas, tudo armado, para pegar eles. E aí pegaram, e essas pessoas estavam com paus, né? E, enfim, bateram muito neles e ele ainda sobreviveu, no caso. Né? Então o que acontece? Colossenses 4:2 diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. O trabalho de Portas Abertas é mobilizar as igrejas no mundo todo, né, para que a igreja possa estar em intercessão, em oração, como foi dito, não para que a perseguição pare, mas para que os nossos irmãos sejam fortalecidos na fé, para que eles não neguem Jesus, para que eles resistam e perseverem, e assim a fé ela possa aumentar. E assim o número de cristãos possa aumentar, porque um testemunho verdadeiro, irmãos, ele impacta muita gente. Amém? Então, não somente orando também, mas eles recebem contribuições, certo? Mas existe uma coisa que não tem custo, que a gente pode receber, enfim, que é mais informações. Tem algumas fichas aqui, acho que tem 15 fichas. Quem tiver interesse em receber em casa, de graça, uma revista da Portas Abertas, é só preencher aqui os dados, que aí a gente vai dar um jeito de entregar e vai chegar na tua casa uma revista que vai falar mais sobre esse tema, tá certo? E aqui a gente encerra a apresentação, a gente tentou ser bem breve, mas enfim, né? Então, eu acho que era isso, né? O pastor Caleb vai trazer uma palavra ainda. Eu não sei se preferem fazer uma oração agora ou no final, fica à vontade. Amém? Então, irmãos, vamos inclinar a nossa cabeça em nome de Jesus. Glória a Deus.